Os exércitos privados são um grande negócio com alcance global. Se desconhece a quantidade de dinheiro investido nesse mercado ilícito. Tudo o que sabemos é que os negócios estão crescendo. Nos últimos anos, atividades mercenárias foram vistas na Síria, Líbia, Iraque, Iêmen, Nigéria e Ucrânia. Muitos desses soldados, voltados para o lucro, superam os militares locais e alguns podem até enfrentar os melhores do mundo. Conhecendo o valor dos mercenários do Irã, Rússia, a Turquia, França, Sudão e Estados Unidos, mais e mais nações estão implantando esses exércitos particulares em partes remotas e problemáticas do mundo. Mas como isso surgiu? Como funciona? E o que os governos esperam ganhar? Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. O colapso da União Soviética marcou o início de uma era em que a soberania estatal estava desgastada em todos os lugares. Os governos perderam o controle de seus territórios e alguns entraram em colapso. Conflitos assimétricos cresceram, enquanto os convencionais diminuíram. Atores armados não estatais começaram a assumir o controle, alguns disfarçados de separatistas, outros de senhores da guerra ou cartéis de drogas e alguns de jihadistas. Na década de 1990, com o declínio do poder do Estado, as forças privadas aumentaram. O primeiro grupo público de mercenários surgiu na África do Sul, denominando-se Executive Outcomes. Eles derrubaram rebeldes em todo o continente, protegeram as instalações de petróleo e mineração e estabeleceram campos de treinamento para militares locais. No entanto, o que realmente impulsionou esse ofício foram os contratos de guerra dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão. Como muitas coisas na guerra, isso não foi planejado, mas aconteceu. No auge das hostilidades, combatentes privados representavam em torno de 50% da presença dos Estados Unidos no Iraque e 70% no Afeganistão. É verdade que a maioria realizava tarefas inofensivas, como cozinhar ou consertar caminhões, mas pelo menos 15% eram mercenários que participaram de combates. A maioria vai pensar na Blackwater Security ao imaginar empreiteiros militares privados, mas o mercado mudou. As empresas americanas são antiquadas em comparação com os grupos de mercenários de hoje. A terceirização de segurança normalizou o mercado de violência, e mercenários e os estrangeiros oferecem três vantagens distintas. A primeira, e talvez a mais óbvia, é o trabalho. Quando um Estado se envolve em vários confrontos hostis simultaneamente, o pessoal militar tende a ser escasso. Recrutar combatentes estrangeiros é uma maneira relativamente fácil de preencher as filas. A segunda vantagem do exército privado é a política. Um dos perigos de uma campanha militar bem-sucedida são a imagem de um soldado ferido ou morto. Quando essas imagens são transmitidas para as telas, as sociedades tendem a ficar desmoralizadas. No entanto, ao empregar mercenários estrangeiros, reduziria o impacto político. Afinal, os soldados estrangeiros são rostos desconhecidos. A terceira e última razão para usar mercenários é a negação plausível. A guerra é a continuação das negociações políticas, e ao contratar empresas de segurança privadas, um Estado obtém munição informativa. Você pode negar sua participação com algum grau de plausibilidade, tornando difícil para o oponente responder diretamente. Graças a essas três vantagens, a atividade mercenária está crescendo. Novos clientes aparecem em todos os lugares, buscando segurança em um mundo inseguro. Alguns clientes buscam defender suas atividades de perfuração ou mineração. Outros procuram proteger seus trabalhadores humanitários em alguns lugares perigosos, mas a maioria dos mercenários são enviados para conflitos subsidiários. Talvez a organização mercenária mais bem estabelecida seja a Legião Estrangeira Francesa. Fundada na década de 1830, a Legião reuniu várias nacionalidades com o objetivo de manter e expandir o Império Francês. A Legião Estrangeira foi apontada como um portal para aqueles que buscavam uma segunda chance na vida. Se você fosse um maltrapilho social, um devedor, um criminoso procurado ou simplesmente queria desaparecer, a Legião era a resposta. A França idealizou completamente sua legião, tanto que a maioria das pessoas nem mesmo os considerava um bando de mercenários, mesmo que se encaixe em todas as peças. Hoje, a Legião Estrangeira desempenha um papel ativo nos confrontos militares franceses no exterior.
Eles lutaram na Primeira Guerra do Golfo, derrubou alguns governos na África, ajudou a desalojar o Talibã no Afeganistão e agora participa da campanha militar francesa na região de Sahel. A Legião Francesa está estimada em quase 9.000 soldados. No entanto, embora a França seja o exemplo mais conhecido de um status associado aos soldados da fortuna, não é a primeira nem a última nação a fazê-la. Uma área que está inundada por essa atividade é o Oriente Médio. O principal mercado para serviços de mercenários está no Kurdistão iraquiano. Aqui, os soldados ocidentais da fortuna, por motivos pessoais, podem se juntar à milícia curda. A maior parte das funções envolve a defesa de campos de petróleo. No entanto, um dos usuários mais prolíficos de mercenários é o Irã. Embora o credo iraniano seja diferente do francês, ele se resume na mesma coisa: empregar soldados estrangeiros para cumprir as ordens do Irã. Pouco depois da Revolução Islâmica, as autoridades iranianas começaram a fazer experiências com grupos subsidiários no recrutamento de estrangeiros por razões ideológicas. O Hezbollah libanês foi o primeiro de seu tipo, mas desde então o Irã expandiu sua rede em outros lugares. Ele atualmente lidera sua própria legião dentro da insurgência Houthi do Iêmen, domina as forças de mobilização popular no Iraque e controla várias brigadas multinacionais na Síria. Veja o caso de Liwa Fatemion e Liwa Zainibion. São duas milícias independentes formadas por xiitas, afegãos e paquistaneses, respectivamente, mas financiados, treinados e equipados pelos iranianos. A motivação de cada soldado alistado é diferente, mas todos recebem um salário mensal de cerca de $6.000, valor bem acima do que receberiam em seus próprios países. Os lutadores pertencentes a Liwa Fatemion e Zainibion foram frequentemente destacados nas batalhas mais difíceis da Síria, e eles têm sido fundamentais na manutenção dos interesses iranianos. O Liwa Fatemion tem entre 10.000 e 20.000 lutadores, enquanto o Liwa Zainibion tem até 1.000 combatentes. Quando as hostilidades na Síria finalmente cessarem, esses soldados contratados provavelmente serão enviados ao Iraque, Iêmen ou Afeganistão. Falando da Síria, a Al-Assad também tentou atacar legiões estrangeiras. Ali, a Al-Quds, mais conhecida como Brigada de Jerusalém, é uma milícia pró-Assad formada por palestinos. Foi fundada em 2013 pelo aparelho de inteligência sírio e estima-se que 1.000 combatentes preencham suas fileiras. A Turquia ainda está ligada ao campo de batalha sírio que herdou o programa da CIA, conhecida como Timber Sycamore, entre outras operações relacionadas da Arábia Saudita. Os turcos copiaram do manual iraniano e mudaram o nome ex-representantes norte-americanos sauditas, como o Exército Nacional Sírio, que mais tarde se tornou apoiado por combatentes adicionais da Tunísia, Líbia e até mesmo da ISIS. O Exército Nacional Sírio tem servido bem aos turcos em suas atividades ao norte da Síria, lutando e resistindo contra exércitos profissionais operando nas proximidades. É difícil estimar o número total de mercenários, mas está entre 25.000 e 30.000 soldados. Membros da Legião Turca recebem um salário mensal de cerca de $2.000, com possibilidade de obtenção da cidadania turca. Tendo medido contra as forças russas, curdas e sírias, pelo menos 6.500 mercenários da folha de pagamento da Turquia foram transferidos para a Líbia, onde eles resgataram um governo com sede em Trípoli. Curiosamente, na Líbia, no extremo oposto, estavam os mercenários russos, isso é, de uma empresa militar privada chamada Wagner. Como quase tudo que envolve a Rússia, os apoiadores políticos e financeiros do grupo Wagner são difusos, mas um de seus maiores beneficiadores é um bilionário chamado Yevgeny Prigozhin, que por acaso é um aliado próximo do presidente Vladimir Putin. Combatentes privados russos cobraram a vida após o colapso da União Soviética. Milhares de soldados altamente qualificados estavam desempregados. Eles não podiam se reintegrar facilmente à vida civil, por isso foram oferecidos aos licitantes com lance mais alto. Wagner é a mais conhecida dessas empresas militares russas privadas e tem atuado em todos os conflitos estrategicamente importantes para os interesses russos, incluindo Ucrânia, Síria, Líbia, Sudão e outros estados africanos. Recentemente, Wagner
tentou recrutar sírios e líbios para igualar a capacidade das legiões turcas e iranianas. Para membros, Wagner eram pago um salário mensal entre $1.000 e $2.000, dependendo da experiência de cada indivíduo. Wagner também pode oferecer a possibilidade de obter a cidadania russa, considerando que o governo russo aprovou recentemente uma legislação que permite a dupla nacionalidade. Em outras partes da Rússia, a República da Chechênia oferece os serviços de seus combatentes experientes. Os soldados chechenos são famosos por serem duros e meticulosos, e são alguns dos mercenários mais procurados na região. No entanto, eles só são contratados em missões que são de interesses da Rússia. Ucranianos competem diretamente com os mercenários russos. O conflito na Ucrânia é atormentado por mercenários russos, chechenos, suecos, sérvios, espanhóis e franceses, que lutam em ambos os lados. Os exércitos privados podem garantir ou invadir instalações que os exércitos convencionais não podem por razões políticas. Isso os torna valiosos para o conflito não linear e limitado como o da Ucrânia. No entanto, talvez o maior grupo de mercenários seja originário do Sudão. Diante da falta de oportunidades, os jovens sudaneses não têm escolha a não ser ingressar em conflitos internacionais para pagar as contas. É uma triste verdade que foi colocada em prática pelo governo. Em 2011, o Sudão perdeu cerca de 75% de sua receita após a secessão do Sudão do Sul, rico em petróleo. Como a economia entrou em colapso, o Sudão exportou seus soldados para se juntarem à intervenção militar liderada pelos sauditas no Iêmen. No auge das hostilidades entre 2015 e 2017, havia cerca de 40 mil soldados sudaneses sob o comando da Arábia Saudita no Iêmen. Os sauditas compensaram as tropas sudanesas com um salário mensal entre $5.500 e $8.200, um salário muito atraente em comparação com outras nações. No entanto, no terreno, os sauditas trataram os sudaneses principalmente como bucha de canhão, enviando-os nas missões mais perigosas, resultando em grandes vítimas, até porque um soldado morto não precisa de salário. No entanto, após o golpe de 2019 no Sudão, o novo governo retirou a maior parte de suas tropas do Iêmen. Uma pequena amostra de mercenários sudaneses ficaram e foram contratados pelos Emirados Árabes Unidos e enviados à Líbia. Os números exatos não são conhecidos, mas pelo menos 3 mil mercenários sudaneses estão ativos na Líbia sob o comando do governo de Tobruk, mas financiados por Abu Dhabi. Os Emirados também operam um contingente de empreiteiros colombianos no Iêmen. Os colombianos são especialistas em guerrilha, tendo passado décadas lutando contra insurgências e cartéis de drogas. Sua missão exata no Iêmen ainda não está clara, mas seu tamanho é estimado em 1.800 soldados. O emprego dos colombianos é um sinal dos tempos que virão. Os exércitos privados representam uma opção útil para as nações árabes ricas, como o Catar, os Emirados e a Arábia Saudita, que querem fazer a guerra, mas não têm experiência militar. A lista de clientes e patrocinadores continua. Nós nem mencionamos a Nigéria, África do Sul ou Uzbequistão. A questão, no entanto, é que o comércio mercenário está prosperando devido à clientela. Se trata de oferta e demanda. Exércitos privados preenchem espaços vazios estratégicos por uma fração do custo. E em meio ao caos, também existem oportunidades, e os mercenários ajudam a trazer vitórias para casa. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.